O programa Universidade Viva pergunta: como fortalecer a consciência sobre a importância e urgência da tarefa vital que se faz presente nessa primeira década do século XXI de se promover a transição de uma cultura de guerra para a cultura de paz? Como encontrar os caminhos e meios para alterar os valores, atitudes, crenças e comportamentos do presente tempo? Como a mostra de teatro transcendental tem contribuído para essa tarefa num mundo cada vez mais violento e em guerra? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar com o Reginaldo Souza. Professor, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é a necessidade de uma ação. Nós não podemos pensar na paz do ponto de vista da passividade. Eu falo de paz, eu discuto a necessidade da paz, mas o que eu estou fazendo para que essa paz seja possível? É preciso que nós realmente façamos cada um a nossa parte e entendamos que essa pacificação da humanidade, ela vai muito além do que se espera que o poder público possa resolver, que os governantes possam resolver. Porque isso é uma ação individual que, lógico, vai se tornar massificada no momento em que todos compreendermos isso. Você citou a importância da homenageada, né, dessa 8ª edição, Madre Teresa de Calcutá, né, dentre todos os grandes pacifistas que nós já homenageamos, era realmente alguém que estava trabalhando por isso, que fez a sua parte, que fez valer realmente a sua condição de cristã, de estar diminuindo a miséria, está diminuindo a fome e a dor do seu semelhante. Nós não podemos acreditar em paz enquanto pessoas morrem de fome, enquanto há tanta distância social, tantas dificuldades a serem resolvidas no nosso país e no mundo. A gente, esse ano, aproveitou a oportunidade da homenageada, inclusive, para lançar uma campanha de conscientização, já que estamos num ano de eleição, da necessidade do eleitor verificar quem são os seus candidatos, se eles realmente estão atentos, porque nós estamos aí com uma discussão que em 2011 pode se tornar realmente decisiva a questão da legalização do aborto, e Madre Teresa de Calcutá já advertia com relação a isso, né? Uma nação que é capaz, as pessoas que são capazes de matar uma criança no seu ventre, né? Essas pessoas que fazem esse tipo de coisa certamente são pessoas, o que elas farão quando crescidas, né, quando adultos, diante do seu semelhante, né, se matam sem indefeso. E dizia até também, né, quem quiser abortar, por favor, me dê a criança. Eu estou disposto a adotar as crianças daqueles que querem abortar. Então, todas essas ações passam por uma reflexão. E o que a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental vem fazendo desde a sua primeira edição é fazer com que o homem se perceba enquanto agente transformador. Eu preciso refletir, eu preciso pensar como está a minha prática do bem, como está a minha relação com o meu semelhante, a minha relação em sociedade, a minha relação com Deus, com o meu estado de espiritualidade. Se eu não percebo isso, eu não posso realmente ser esse agente pacificador. Ok. Andréa Elia. Bom, a minha experiência muito é voltada dentro desse propósito educacional da arte, em específico o teatro, né? Então, Shakespeare já fala que é colocar um espelho sobre a natureza humana. Então, eu acredito muito nesse poder transformador da arte, porque é um poder de tocar o sentimento, o coração das pessoas. Eu trabalho há alguns anos com educação no teatro e eu percebo nessas gerações que estão vindo aí, a gente está fortalecendo o ser, né? E não o ter, e sim qual é o seu ser, se perceber os seus potenciais. E está estimulando, valorizando, fortalecendo os propósitos de construção, através da intuição, da criatividade, de, às vezes, acessando alguns canais, né, que a sociedade no seu dia a dia e nos métodos tradicionais, muitas vezes de ensino, não estão, às vezes, percebendo. Então, eu acredito muito nesse potencial de transformação do teatro, por isso eu acho muito legítimo, muito bonito toda essa ação que aconteceu em torno do Festival Transcendental. E acredito que não é à toa, acho que tem um encontro aí dentro do trabalho que eu também faço em Salvador, em torno disso. E se cada um cuidar de si, né? E cuidar do seu propósito melhor, mais positivo para o mundo, no âmbito que você trabalha, que você atua, na sua família, dentro do seu ser, se você procurar uma melhoria, algum reflexo, eu acho, no macro já pode estar se fazendo, né? Já é uma esperança. Ok. Edmundo César. Professor, eu acredito na força do artista.
Primeiro, na sua própria transformação com aquilo que faz. Não só produzir o material artístico para consumo, para valorização de uma ideia materialista e mercantil, mas também para a sua transformação, sua percepção, sua mudança de percepção da beleza. O artista é o médium das belezas eternas, né? Isso é uma afirmação de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, né? O artista como médium das belezas eternas, ou seja, é por ele que passa a primeira sintonia com o divino, que está na própria origem do teatro, né? A realização da mostra de teatro transcendental em Fortaleza é um marco para nós do ambiente teatral, é um farol que se mantém aceso, significando isso para a gente. Olha, algo a mais a gente precisa pensar. É preciso pensar em algo que não seja apenas matéria, que seja também transcendente, que da origem da palavra transcender, né, que nos faça ascender ao divino, que está na origem do teatro, né, a relação com o divino. Eu acredito na força do artista e naquilo que ele produz. Certo, eu queria colocar o Ginaldo Souza aqui na conversa, porque toda essa história, quando a gente vê que tem aquele passarinho querendo apagar o fogo da floresta, como são vocês, mas a mim eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, a televisão, a novela das 8, por exemplo, da Rede Globo. Recentemente, a novela levou, uma menina, uma jovem, a fazer um aborto, certo? Isso. Uma coisa absolutamente terrível. Ela foi numa cachimbeira e lá ela praticou o aborto e depois os médicos tiveram que salvá-la, ela quase que morre. Aí mostra a avó e que tem uma menina de 12 anos em casa, né? E que a avó quer a toda hora vender a menina, né, para os caras lá do bar e para ver quem é o cara que vai dormir com a criança. Entende? Uma coisa absolutamente absurda mesmo, entende, do ponto de vista para aquelas pessoas que não são tão puritanas assim, mas às 8 horas da noite, aquela multidão, entre aquelas crianças, aquele jovem, mas como é que eu posso lutar com a força, como ele disse aqui, do artista, que está querendo apagar o fogo na floresta, carregando um pingo d'água, entende, para essa imensidão e que a mídia faz todos os dias na cabeça da juventude. Inclusive, realmente é uma coisa que, na percepção de quem tem toda essa atenção desse olhar que o senhor está colocando, consegue entender o que vai nas entrelinhas. Porque muitas vezes essa mensagem, da forma como ela foi veiculada, pode dar uma ideia de que está se levantando uma discussão, porque a mãe não queria que ela abortasse, etc. E parece até uma defesa da vida. Mas é justamente o argumento de que nós precisamos legalizar para que essas jovens não continuem indo abortar em clínicas clandestinas e perdendo sua vida. É uma preocupação com a vida da mulher. E aí fica aquele questionamento, será que esse investimento que deve ser feito para que essas clínicas, para que a rede pública tenha condições de atender essa demanda, não poderia ser feito nesse processo educativo? A saúde da mulher, que precisa de toda essa atenção, né, não recebe a devida atenção na rede pública atual. E nós precisamos criar mais um problema para a demanda da rede pública de saúde, que será a questão da legalização do aborto. A gente tem que ter muito cuidado com esse discurso que está sendo feito. Agora, o senhor pergunta assim, como nós vamos, né, essa pobre andorinha, vencer esse fogaréu todo que está aí? Uma coisa que nós temos como concreta para dizer, se não fosse a força e a forma como o cidadão brasileiro interpreta essa questão da vida, né, até da própria religiosidade do povo brasileiro, que é um povo muito crente, certamente, professor, essa guerra já teria sido vencida. A lei não foi aprovada até então, porque há um movimento muito forte das entidades civis organizadas, dos movimentos religiosos, que mostraram para o poder político, né, que eles precisam ficar alertas. Né, porque, inclusive, hoje eles estão até, aqueles que são abortistas, encontraram uma forma de responder a questão de forma muito conveniente. Eles estão dizendo que eu sou a favor da vida. Mas de que forma?